O governo federal colocou mais 2 ministros em conselhos de administração de empresas. A remuneração é muito boa. Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Carlos Lupe, da Previdência Social. Eles ganharam cargos na Tupi, metalúrgica multinacional, da qual o governo tem participação de cerca de 28%. Lupe e Aniele vão substituir Carla Gaspar Primavera e Fábio Rego Pinheiro, 2 técnicos do BNDES. Documentos da Assembleia Geral de abril mostram que a empresa reservou 3.900.000 para salários dos conselheiros de administração no período de 1 ano. Sendo assim, por mês, cada um deles pode receber até R$36 mil. O valor se soma integralmente aos já 41 mil que Aniele e Lupe recebem como ministros. Essa decisão, o Vilela, de retirar 2 técnicos do BNDES e botar 2 amigos do governo é uma decisão técnica? Olha, não é uma decisão técnica, é mais uma vez uma decisão política por parte do atual governo, essa vem sendo a tônica do governo. Trocar nomeações técnicas por nomeações de apaniguados políticos, pessoas com quem exista uma relação de companheirismo e de afinidade. E uma situação como essa, ela vem naquela mesma linha que a gente falou do presidente Lula. Uma remuneração de R$36 mil, somado a uma remuneração de R$41 mil, dá mais de R$70 mil por mês de remuneração, coloca esses 2 ministros numa posição de pessoas ricas no Brasil. Estão lá entre o 1% mais rico do Brasil. Por isso que a gente tem que parar com essa história de querer justificar, passar pano e narrativa, querer vir com discurso para tentar aproximar da população. A gente tem que falar a verdade. Essas pessoas são a elite do funcionalismo público e são pessoas que estão no topo da pirâmide no Brasil. Querido Bissoli, qual a sua opinião? Bom, eu acho que não tem nem discussão, né? Tirar 2 técnicos para colocar 2 políticos que não têm histórico nenhum de relação com essa área que vão ali atuar, dá no mesmo que deu a Dilma ser conselheira lá em relação à Passadina e vender uma refinaria e ser a confusão que for. Mas isso também decorre, Capês, de uma coisa que eu sou muito crítico, que são os salários dos cargos do primeiro escalão no Brasil. Acho que a gente não tem que ter a quantidade de ministérios que a gente tem, acho que tem que ter uma quantidade menor, mas acho que ministros têm que ser bem remunerados, sim. Nós temos hoje presidentes de multinacionais, diretores de multinacionais que ganham muito mais que ministros e têm muito menos responsabilidade. E a gente fica nessa hipocrisia, porque o ministro ganhar 70, 80 mil reais é muito dinheiro. Vá numa empresa privada ver gente com muito menos responsabilidade, envolvendo muito menos gente na sua gestão, se não ganha muito mais do que isso. Mas então, você acha que na empresa privada o amigo do presidente da empresa ganha um cargo? O que eu acho é que você não pode ficar ocupando cargo técnico com político para fazer aumento de salário artificialmente, deve reduzir ministério com uma reforma adequada e pagar bem os ministros que devem ter. Olha, como nós... Esse é um tema que me parece tão óbvio que... Quem não tem currículo não deveria ganhar isso, só quem tem currículo. Que eu gostaria de encerrar com uma pergunta, mas um sim ou não no máximo, por se der alguma coisinha, mas um sim ou não que vai estourar o tempo. Nós estamos falando de uma ação para declarar inconstitucional a homenagem de um viaduto para o ex-coronel Erasmo Dias. Pergunto, se o viaduto chamasse viaduto Fidel Castro, o Supremo caçaria também? Pergunta rápida, Daniela Alves. Acredito que não, viu, Capês? Cristiano Vilela. O Supremo não deve caçar nem Fidel, nem Erasmo Dias. Olha, eu não tenho informação, mas apostaria alto que já deve ter algum que se chama assim no Brasil. Pois é. Tem Carlos Marighella, por exemplo. Então, vamos lá. E aí, pode ficar Marighella, pode ficar Fidel Castro? Fidel é mais... É uma falsa equivalência, Capês, e me assusta. O Fidel é mais democrata do que o Erasmo Dias. O Fidel nunca fez mal ao Brasil. Não fez mal ao Brasil, não fez nada pro Brasil. Tudo bem, no exterior tudo bem. Paredão pode. Brasil, brasileiro, não fez nada. Paredão pode, na PUC não, paredão pode. Falsa equivalência, pelo amor de Deus. E o Marighella? E o Marighella, então, que estava aqui? O Marighella? Hein, o Marighella Lamarca? Não, fala um pouquinho. Tem rua eu quero saber de você. Chamada Carlos Marighella. Então, pronto. Então, veja bem. Marighella foi vítima do regime militar. Então, tudo bem. Então, é a posição do PP. Já que você tem posições heterodoxas, comenta, então, a nomeação rapidinho aqui, 1 minuto, da Aniele Franco e do Carlos Lupe, ganhando R$70 mil, sendo 36 como membros de um conselho de uma área que eles não conhecem. Capês, primeiro que o salário é compatível com a responsabilidade do conselho de administração de empresa grande, ainda mais listado em bolsa de valores. Mas não precisa ter preparo para isso? Não tem que ter um preparo, conhecer da área? Eu, sinceramente, eu não sei
quem é Carla Gaspar Primavera e Fábio Rego Pinheiro, que são os técnicos que foram substituídos pelo Lupe e pela Marielle. Eu não sei qual seriam as condições técnicas melhores que os políticos, né? Agora, o fato que nós estamos vivendo no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, é a criminalização do político. Só porque o cara é político, ele é desqualificado para assumir cargo técnico. E não é verdadeira, 100% verdadeira. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando se eles têm qualificação. Não sei, eu estou perguntando para você. Se eles têm qualificação na área de metalúrgica. O Lupe foi presidente do maior partido trabalhista do Brasil. Mas o que isso tem a ver com a Tupi metalúrgica? Ele consegue administrar, ele consegue gerenciar, ele consegue coordenar, né? Ele consegue ter uma orientação para o futuro de algo. Né? Ele coordenou a campanha do Ciro Gomes, um político interessante, importante para o Brasil. Ele foi coligado do Brizola, Daniela, que tem uma certa importância na política. Ele também não é rico. Ou seja, falar que uma pessoa dessa não pode... tu me fala assim, o que a Carla Gaspar tem mais do que o... Ela não é uma técnica do BNDES? Mas o que tem? Ela não chegou... Que a Mariela tem menos do que o Fábio Rego Pinheiro? É que uns chegaram... Vocês não sabem. Chegou por currículo, outro por política. Não. Os dois chegaram por política por mim. Quando chegou com essa administração, tudo política, cara. Não, mas veja bem... Não existe. Para com essa ingenuidade, Capês. São técnicos, funcionários... Para com essa ingenuidade. É muito pastelão isso aí. São técnicos... Mas você acha que deveria funcionários efetivos do BNDES. Por que é regra? São técnicos, funcionários efetivos do BNDES. Exato. Bom, são bons. Não vamos convencer o PP nem na outra geração. Vamos encerrando o programa de hoje e ele continua falando.